quando eu cheguei na terapia, eu tava praticamente morta, né? Eu estava morta, né? Porque eu não tinha ânimo pra nada, eu abandonei a casa, o filho, o marido, tudo era crises, né? Era tristeza, era choro, era pânico, vontade de sumir. Não tinha vida, né? Aí, por causa das crises de ansiedade, aí tinha as crises de enxaqueca, que aí piorava mais, muito mais. Toda semana tinha crise de enxaqueca. Aí eu queria bater a cabeça na parede, eu só chorava e ninguém entendia, né? Que a pessoa olhando visualmente a gente, ela não entende. Tá tudo normal. E não tá, né? A terapia, ela curou coisas que eu nem sabia que eu tinha. Me fez lembrar de coisas que eu já não lembrava. É como se a terapia amadurecesse a mente da gente. A gente começa a enxergar as coisas diferentes, a entender, na verdade, as coisas. Porque elas acontecem e como elas acontecem. E aí, quando eu iniciei a terapia, a terapia começou a me dar vontade de ir cultuar, porque eu não tinha. E aí teve um dia que eu fiz um esforço muito grande com o meu esposo e a gente conseguiu ir. Mas tudo isso porque a terapia já vinha trabalhando, porque eu mesma não tinha essa vontade, né? Aí, com o tempo, com a terapia, aí já foi mudando a minha cabeça. E a gente conseguiu ir esse dia. E nesse dia, Deus deu uma palavra lá, que foi plantada no meu coração, uma semente. E essa semente veio florescendo junto com a terapia. Aí veio amadurecendo a mente, veio a visão sendo direcionada. Aí foi quando houve um congresso, né? E Deus fez por completo a obra, né? Mas tudo iniciou com a terapia, porque eu não tinha ânimo, nem vontade. E aí a mente começou a amadurecer, a vontade começou a vir, a vontade de viver, de querer mudar, porque eu falei assim, eu nasci perfeita. Eu não nasci doente. Eu não nasci com isso. Isso não me pertence. Foi quando eu comecei a falar, não, isso não me pertence, isso não é meu. Eu esqueci de falar algo muito importante nesse depoimento, que foi a descoberta da minha mãe. Eu conheci a minha mãe, porque até então eu não conhecia a minha mãe, né? Eu não sabia se, dependendo das atitudes, eu não entendia as atitudes que ela tinha. Eu não conseguia prever qual seria a reação dela mediante alguma situação, qual era o pensamento dela. De fato, a minha mãe sempre foi a minha mãe, sempre foi amada, mas para mim sempre foi desconhecida. Eu nunca consegui conhecer ela de fato. E depois da terapia, que eu voltei tudo ao passado, que com a maturidade, com a cura, eu consigo enxergar. E eu conheci, hoje eu falo, eu conheço a minha mãe. Hoje eu sei quem ela é. Hoje eu sei o porquê das reações dela mediante algumas as situações. Antigamente eu falava que a minha mãe era boba. Mãe, a senhora é boba. E hoje eu vejo que todas as vezes que ela se calou, ela estava usando de sabedoria. Não é porque ela era boba, mas era porque ela era sábia. Hoje eu consigo ver todo o sofrimento dela, desde a infância dela, dos traumas que ela carrega, da carência de mãe e pai que ela tem, que ela tenta suprir hoje no meu pai, e o meu pai não consegue suprir. Pelo contrário, né? Então, hoje eu consigo ver por que a minha mãe, quem é a minha mãe e como ela é. Hoje eu consigo entender ela. Foi uma chave pra mim, sabe? Hoje eu enxergo a minha mãe com outros olhos, porque hoje eu entendo e enxergo ela, os sentimentos dela, e hoje eu sei quem de fato ela é. Aí eu parei com as medicações que eu tomava, parei também, hoje eu sou completamente curada.